Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Este é o programa Semente Abstrata. Hoje, sexta-feira, dia 21 de abril de 2023, são 19 horas e 30 minutos, aqui na capital de São Paulo. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês através das ondas da nossa Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Estamos vivendo momentos muito intensos na história do mundo, na história da humanidade, e é claro que tudo isso se reflete nas nossas vidas privadas, tudo isso se reflete no lado pessoal de cada um de nós. Não tem como ser diferente. Nós somos impactados o tempo inteiro pelas questões, pelos fatos, pelas circunstâncias que nos rodeiam. Seja tanto no aspecto astral, o que afeta os nossos sentidos, não é? O nosso emocional, assim como também os nossos pensamentos. Somos bombardeados o tempo todo, tanto emocionalmente, né? Isso no sentido astral, como também mentalmente, através principalmente das imagens que são projetadas, não é? As imagens que nós recebemos através do nosso psicomental, e isso naturalmente acaba influindo tanto no nosso astral como no nosso mental. Dada essa introdução, pessoal, hoje o tema é dos mais interessantes e dos mais profundos. Suscita várias reflexões. E eu espero que, além de suscitar reflexões, que o programa de hoje sirva também como um estímulo, como um incentivo para que nós possamos começar a melhorar as nossas vidas. Então, o tema do programa de hoje é: nós temos o poder de alterar os nossos destinos? Nós temos essa prerrogativa, temos essa faculdade de influir e de determinar um novo rumo para os nossos destinos? Pois bem, gente, vai ter muita gente, não é? Muitas pessoas vão dizer que não, que o nosso destino já está traçado. Nossos destinos já estão traçados desde a maternidade, não é? Então isso seria uma visão bastante fatalista com relação à nossa vida e ao nosso destino, às nossas vidas, não é? E isso, inclusive, diminuiria muito o papel, ou diminuiria ou até anularia o papel do livre-arbítrio, não é? Por outro lado, muitas pessoas também vão dizer que sim, que nós podemos, que nós temos o poder de mudar o nosso destino. Vocês vão ver que eu me filio mais à segunda corrente, e eu já vou explicar por quê. Mas antes disso, gente, eu quero trazer um ensinamento hermético, tá? Um ensinamento hermético que eu acho dos mais belos e que foi transmitido pelo professor Henrique José de Souza, esse grande teósofo, esse grande iniciado brasileiro, ainda pouco conhecido, mas eu tenho certeza de que cada vez mais ele vai se tornar cada vez mais conhecido no Brasil e no mundo, dada a importância do seu trabalho, dada a importância do seu legado para a humanidade e para o mundo. Então, diz o ensinamento: quem semeia um pensamento, colherá um fato. Semeia um fato, terá um hábito. Semeia um hábito, formará um caráter. Semeia um caráter e obterá um destino. Vejam que esse encadeamento desse ensinamento, esse encadeamento desse ensinamento hermético, dessa lição hermética, desse axioma, ele vai nortear o nosso bate-papo de hoje.
Antes de tudo, pessoal, quero só fazer um parêntese. Como eu já adiantei, eu me filio à corrente não fatalista. Eu me filio à corrente de que sim, nós temos a prerrogativa, sim, de mudar os nossos destinos. Aliás, essa é uma das razões pelas quais nós estamos aqui encarnados, vivos. Mas, de qualquer forma, isso é natural, existe uma parte das nossas vidas que está absolutamente fora. Digo das nossas vidas como nossa evolução, como a evolução da nossa alma, que está fora, absolutamente fora dos nossos controles. E essa parte, eu diria que é uma parte relacionada aos maiores mistérios da vida universal e da vida de cada um de nós. São realmente questões que fogem absolutamente do nosso entendimento limitado. Só realmente uma inteligência divina superior, uma hierarquia criadora, realmente tem o poder, tem a capacidade de compreender esses maiores mistérios que envolvem as nossas vidas, que envolvem os nossos destinos, por que não é? E eu digo isso porque nas vidas de todos nós, quantas vezes não acontecem fatos imprevistos, fatos às vezes trágicos, às vezes maravilhosos, mas absolutamente inesperados, absolutamente imprevisíveis, ou seja, aquilo que está absolutamente fora do nosso controle. Podemos até dar o exemplo da questão da morte, que nós já abordamos tantas vezes aqui no Semente Abstrata. No que tange, no que diz respeito às questões da morte, da nossa morte, isso, das mortes de cada um de nós, isso está absolutamente fora do nosso controle. Isso faz parte, desses mistérios insondáveis da vida humana, intrínsecos da própria vida e da própria evolução do ser humano. Então, sob essa perspectiva, realmente existem aí questões que são imutáveis e que fazem, naturalmente, acredito eu, parte do nosso de resgates kármicos, de questões aí realmente que nós temos de passar e que nesse ponto são inexoráveis, mas é isso, nós não sabemos exatamente a razão, não sabemos mesmo a razão e não sabemos como manejar, isso está absolutamente fora do nosso controle. Então até por isso, gente, são questões que nós não devemos nos preocupar, vocês concordam? Porque algo que está absolutamente fora dos nossos controles limitados, não é? Nós não temos o que nos preocupar. Né? Aí realmente é confiar realmente na própria inteligência, na própria sabedoria da vida universal, entendeu? E que rege, né, os nossos... rege parte aí dos nossos destinos. Por outro lado, gente, o que acontece? Existe uma parte considerável da nossa vida que sim, que nós temos controle, que nós temos prerrogativa. Eu não diria nem que nós temos o controle, não é? Nós temos condições de ter o controle. Normalmente nós não temos, mas nós temos condição de ter esse controle. Na semana passada, o tema do nosso programa foi reencarnação, né? A encarnação e reencarnação. E até isso suscitou nas redes sociais, né, onde o programa foi postado, nos comentários do YouTube, etc., muitas pessoas questionando, não é, a questão do fato de não ser exatamente a nossa alma desta vida que reencarna numa outra vida. Na semana passada, quem tiver interesse, quem não teve a oportunidade de ouvir o programa ou de assisti-lo, você pode acessar no canal do Semente Abstrata, sementeabstrata.com, youtube.com/sementeabstrata, desculpa, e ali você pode
digitar ali reencarnação, enfim, é o programa da semana passada, que foi postado lá há alguns dias, e você pode então conferir o programa. Mas, embora realmente eu tenha afirmado, não é, que a personalidade ela não reencarna, não é? A nossa psique, ela não reencarna. Mas isso não quer dizer que não tenha relação a próxima vida com essa nossa... A nossa alma futura não tem relação com essa alma atual. Claro que tem. É o seguinte, a nossa alma atual, ela é um efeito da nossa vida, das nossas vidas anteriores, ou da nossa vida anterior imediata. É um efeito. Essa alma que está se desenvolvendo agora, não é? Essa psique, esse corpo psíquico que nós temos agora, ele é a causa da nossa alma futura, da alma que encarnará, que reencarnará futuramente. Que faz parte o quê? Da nossa essência, que faz parte do nosso espírito. Então somos nós mesmos. Mas quando nós encarnamos, nós recebemos uma alma nova. Uma alma absolutamente nova, limpinha, 0 quilômetro. Só que ela vem gravada com as experiências positivas e negativas, não é, das nossas vidas anteriores. Essas experiências que ficam gravadas, elas determinarão o nosso destino na medida das tendências, se vão prevalecer as tendências positivas ou as tendências negativas da nossa alma. No Oriente, nas tradições orientais, essas tendências positivas e negativas são chamadas de skandhas, as positivas, e nidanas, as negativas. Essas tendências, inclusive, pessoal, elas são regidas pelos 56 arcanos menores do tarô. São 28 tendências masculinas e 28 tendências femininas. Tendências positivas masculinas 14, tendências negativas também 14, fechando 28. E femininas a mesma coisa. Tendências positivas, skandhas femininas 14, skandhas nidanas femininas, tendências negativas também 14. 14 multiplicado por 4 resulta 56. Aí, portanto, os 56 mistérios menores são os arcanos menores do tarô, que falam desse jogo das nossas tendências positivas e das nossas tendências negativas. E por que eu estou trazendo isso com relação ao tema do programa, se nós podemos ou não mudar o nosso destino? Gente, as skandhas e as nidanas, as nossas skandhas e as nossas nidanas, são tendências da nossa alma, são tendências que vão se refletir nas nossas almas, nas nossas psiques, nas nossas personalidades. Dependendo de como nós vamos manejá-las, do quanto de consciência nós vamos ter delas, elas vão determinar, sim, se nós vamos ter um destino ou outro. Se, como eu falei, nós trabalhamos, né, desenvolvendo mais as nossas skandhas, nossas tendências positivas, procurando fazer com que elas suplantem, com que elas controlem as nossas nidanas, nossas tendências negativas, e aí as nidanas são relacionadas ao quê? Por exemplo, a vícios, a maus hábitos, não é? A questões que levam a nós não nos desenvolvermos, tá? Questões que nos levam para baixo, sabe? Aquela força gravitacional que tende a nos levar para baixo a qualquer custo. Essas são as nossas nidanas. Então, se nós somos... se essa força nós não conseguimos controlá-la, se nós não conseguimos superá-las, e elas se manifestam muitas vezes através dos desafios que a vida nos impõe, das lições, lembrando que a vida não é
traiçoeira, que a vida não é o jogo da vida não é um jogo de tristeza, de expiação e de sofrimento, e sim de lições, não é? Então, se nós procuramos encarar essas experiências, por vezes dolorosas, como lições, não é? Lições a serem aprendidas, e questões, às vezes complicadas, que nós até sabemos que fazem parte da nossa personalidade e que nós sabemos que nós não temos, muitas vezes, força para controlá-las e que elas nos puxam para baixo, não é? Se nós sucumbimos a elas, elas se tornam aquilo, né? Elas se tornam aquela força que trava a sua vida, que trava as nossas vidas, e isso acaba naturalmente proporcionando o quê? Gerando o quê? Um destino infeliz para nós, um destino triste, um destino complicado, tá? Um destino triste, sabe? Com questões complicadas, vidas problemáticas, não é? Isso leva a um vitimismo muito grande, insatisfações, frustrações. Por outro lado, se nós buscamos encarar os problemas que se revelam nas nossas vidas, os desafios que acontecem nas nossas vidas familiares, nas nossas vidas afetivas, na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, se nós procuramos encarar esses problemas como desafios a serem superados, não é? Aí sim nós temos condição, e temos mesmo condição, tá certo? De superar e mudar, muitas vezes, uma tendência que tinha tudo para te levar. Por exemplo, você pode ter uma tendência muito forte, negativa, que tinha tudo para te levar para o vício, para fracassos, para frustrações, para tristezas, para depressões. Mas você, se dando conta disso, você luta, você encara como um desafio a ser superado. Você trabalha com a polaridade positiva. Porque, segundo a filosofia hermética, não é? O terceiro, na verdade, dos princípios herméticos é a lei da polaridade, o princípio hermético da polaridade. Tudo é polar. Então, pode ter certeza, para cada... né, isso até o próprio mistério dos arcanos menores do tarô, eles nos revelam isso. Para cada tendência negativa que você possui, você tem uma contraparte positiva. É um jogo equilibrado. São 28 masculinas e 28 femininas. Né? 14 tendências negativas de um lado para 14 positivas de um outro. Então você mudando a polaridade. O simples fato de você mudar a polaridade de algo negativo para algo positivo, de algo que pode ser destruidor, algo que está destruindo a sua vida, por exemplo, um vício. Se você muda para um hábito positivo, para um hábito construtivo, você substitui um hábito negativo, um vício, não é? Que é um hábito negativo reiterado, você substitui por um hábito positivo, algo que te faz bem, algo que te deixa bem, algo que te eleva. Você começa esse processo de suplantar a sua tendência negativa e você começa a ter controle cada vez maior sobre a sua vida e, por conseguinte, sobre o seu destino. Esse mistério, pessoal, está no arcano 7 do tarô. Vai ser projetado aqui o carro de Apolo. Não por acaso esse arcano, o arcano 7, é chamado de o vencedor, o triunfador. É aquele que triunfa, é cada um de nós triunfando sobre o quê? Sobre as nossas tendências negativas. Vejam que o número 7 polarizado é o quê? É o 14. 14 é o padrão 14 e depois o 14 polarizado como 28 é o jogo das escandas e das nidanas. 7 é o número do padrão evolutivo. Nós somos julgados, nós somos
medidos através do quê? A nossa evolução através da nossa alma. A nossa alma, aliás, desculpa, é medida pela evolução. Por isso é sempre o padrão do 7. Não é? Aí o 7 vezes o 8, que é o infinito, que é a própria justiça, o arcano 8, a justiça, perfaz os 56, que são os 56 arcanos menores do tarô. Fechando esse jogo. Então, gente, vejam que sob uma parcela muito grande das nossas vidas, nós temos sim como determinar o nosso destino, mudar a rota do nosso destino. E como eu falei, isso faz parte das nossas missões de vida, é o nosso Dharma. Nós somos condicionados, não é, a sermos o quê? Passivos, a sermos receptivos. E com isso, não é, quando nós não agimos, nós acabamos sendo joguetes, não é? Nós ficamos vulneráveis às forças que nos rodeiam. E essas forças, se nós não temos controle sobre elas, elas vão nos derrubar. E aí nossas nidanas, nossas tendências negativas, naturalmente vão prevalecer. E isso vai naturalmente determinar, muitas vezes, destinos nada agradáveis para as pessoas. E é isso que acontece com muitas pessoas. Para não dizer, talvez até com a maioria, nós vivemos num mundo de uma grande insatisfação, de grandes frustrações, infelizmente. Mas nós temos esse poder, nós temos essa prerrogativa de mudar. E essa mudança é através do controle dos nossos instintos, do controle dos nossos desejos, do controle da nossa alma, do controle da nossa vida, não é? Fazendo prevalecer tudo aquilo que nós temos de positivo, tudo aquilo que nós temos de luminoso. E nós temos. Veja, tudo que você consegue identificar de complicado na sua personalidade, de negativo, veja a polaridade positiva. Porque do mesmo modo que você tem muito presente essa tendência, por exemplo, às vezes é uma tendência a vício, não é? A vícios das mais variadas formas. Aliás, acredito que, né, a maioria das pessoas tem vícios. Algumas têm... a nidana é mais pesada, vamos dizer assim, outras é um pouco mais leve. Né? Então, algumas pessoas têm uma facilidade maior de controlar os seus vícios, controlar os seus desejos. Outras pessoas não. Mas veja o seguinte, uma pessoa que tem uma tendência muito forte a vícios, é porque existe na polaridade positiva um potencial de luz muito grande relacionados ao quê? A hábitos positivos, luminosos, construtivos. A pessoa está buscando alguma coisa naquele vício que ela não consegue encontrar. Procura fora o que está dentro. Quando ela começar a gostar dela mesma, quando ela perceber o quanto de potencial ela guarda dentro de si, de luz, de potencial, de talentos, né? Quantos de nós temos talentos, dons que nós nem conhecemos? Isso por quê? Porque nós não nos conhecemos. É a ignorância de nós mesmos. Daí vem o arcano 7 novamente, o triunfador, o carro, é também chamado do carro de Apolo. Apolo é o deus do conhecimento, é o deus do autoconhecimento na mitologia grega. É o deus solar. O oráculo de Delfos na Grécia era o oráculo de Apolo. 7 é o número de Apolo. Qual era o lema de Apolo? Conhece-te a ti mesmo. Por isso, gente, que vamos refletir sobre esse ensinamento hermético, né, que eu citei aqui, o professor Henrique José de Souza. Semear um pensamento. Um pensamento gera um fato. Quando você semeia um fato, um acontecimento, ele pode se tornar um hábito, ele se torna um hábito. Não é? Um hábito, como eu falei, um vício. Pode ser um vício. Quem semeia um hábito formará um caráter. O hábito forma o nosso caráter, os nossos hábitos. E o nosso caráter formará o nosso destino. Pensamento,
fato, hábito, caráter, destino. Vamos refletir sobre isso, pessoal. Vamos procurar aplicar na nossa vida esses ensinamentos. Vamos procurar aplicar os ensinamentos herméticos, trazê-los para a prática. Vamos trabalhar a polaridade. Lembrando que tudo que a gente pensa de mais negativo, de mais nefasto, de mais sombrio, tem a sua polaridade positiva na luz. É o jogo da polaridade sempre. Essa mudança é um processo de transmutação, não é? Esse processo de mudança é um processo interno que visa a mudança interior, a mudança dos padrões mentais, a mudança dos pensamentos e também da nossa própria vibração. É uma tríade, tá certo? O poder do pensamento, a mente, a vibração e a polaridade. Tá certo, pessoal? Hoje nós ficamos por aqui. Desejo a vocês todos uma excelente semana e até a semana que vem com o nosso próximo programa Semente Abstrata. Obrigado.